E o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele adiou para a próxima terça-feira, como pauta única, a votação do projeto antifacção. O relator é o deputado Guilherme Derrite, do Progressistas, né, o Derrite de São Paulo, e argumentou que precisa de tempo para fazer ajustes finais e correções redacionais no texto. Ele apresentou ontem o quarto parecer para um projeto e uma versão atualizada, né, que incorpora mudanças sugeridas pelo governo Lula. Bom, o Reinaldo escreveu a coluna dele hoje com base nesse assunto, né? O Freak Show do Derrite, que apresentou 4 propostas em apenas 5 dias. Aí o Derrite mudando bastante nesse texto, né? Ontem, no evento do Senado, que recebeu o Cláudio Castro, homenagem pela operação, que acabou com a morte de 121 pessoas, o Derrite reclamou do governo, né? Disse que o projeto do governo era horrível, o Reinaldo. Ele não sabe o que ele fala, né? Porque ele reclamou do projeto do governo, disse que havia pouca coisa aproveitável. Mentira, de qualquer modo, ele está mantendo bastante coisa do projeto original, em qualquer versão, né? Ele já tinha elogiado esse projeto, porque, afinal, um projeto suprapartidário, é o Brasil que precisa. Nessas horas, a extrema-direita sempre fica muito patriótica, né? Especialmente se estiver discursando sobre uma montanha de cadáveres. Já tinha elogiado muito. Aí ontem ele atacou, porque os governadores de extrema-direita estavam lá, o Tarcísio não foi, mas os outros estavam em Brasília, porque teve uma solenidade no Senado, né, da necropolítica, né, do elogio da morte, da apologia da morte. Né, já sabemos que metade dos policiais estava sem câmera. Né? Agora o BOP está negando que tenha feito aquilo que tinha confessado fazer na prática, que foi uma armadilha. Enfim, esse troço, né, que fizeram lá com a pessoa decapitada, e aí o delegado Felipe Cury dizendo que vai investigar os moradores para saber se foram eles que decapitaram, porque disse a polícia não foi, ele já tem investigação pronta. Enfim, esse caos que se provocou ali no Rio de Janeiro, espetáculo sanguinolento, que fez com que o governador do Rio de Janeiro alçasse o primeiro time da política e até quem o queira agora para disputar a presidência da República. Veja você, na extrema-direita, produzir 121 corpos qualifica para disputar a presidência. Né? Então, não será por programa social, não será por redução da pobreza, não será por ganho real do salário, não será pelo crescimento da economia, não será pelo controle da inflação, não. 121 corpos e o Valente se torna pré-candidato à presidência da República. Quando menos, vai disputar o Senado. Já estava fora da disputa, o Valdemar disse, não, vai ser ele. Né? Ele se qualificou. São os mortos que servem como cartão eleitoral. Bom, dizer o quê? Né? O governo apresentou. Precisa fazer uma memória rápida aqui. O governo apresentou o PL antifacção. Né? E havia o texto do Danilo Forte que criava, que dizia que as facções eram grupos terroristas. Obviamente, né, isso seria um problema. Hoje está na Folha a matéria, a gente já tinha tratado disso aqui, eu já tinha afirmado que o Exército já tinha se manifestado nos bastidores dizendo, olha, se vocês falarem que é terrorismo, o Brasil fica exposto a ataque estrangeiro. Né? Terrorismo não é muito grave, mas terrorismo não é. Hoje o Exército agora, é claro que disse isso. O Hugo Mota teve uma ideia genial. Disse, vamos fazer o seguinte, a pensar um texto ao outro, juntar um texto no outro, pendurar um texto no outro, não dá, porque não vai ter clima político para isso. Então, eu terei, gênio que sou, né? Cheguei tão cedo à presidência da Câmara, só posso ser um gênio, né? Vou botar o Derrite de relator da proposta do governo. Mas Derrite é quem? Derrite é pré-candidato ao Senado, não descarta nem a candidatura ao governo de São Paulo, caso o Tarcísio vá disputar a presidência. Segue pré-candidato à presidência Tarcísio. Derrite é seu homem. Né? Tarcísio esse que já havia se manifestado em favor da tese do terrorismo.
No dia 30, já tinha falado isso antes, no dia 30 de outubro, 2 dias depois da carnificina, participou à distância daquele ato que houve no Rio de Janeiro e fez a defesa explícita, clara, né, da conversão das facções em grupos terroristas, de sorte que o Brasil seria o país com o maior número de terroristas do mundo. Isso é o que esses gênios fazem pelo Brasil. E o Derrite, enfim, não teve dúvida, né? Inicialmente disse, não vai ser, os grupos não serão grupos terroristas. Então, há uma vitória progressista, porque, afinal de contas, ele se convenceu de que era ruim a tese. Mas não, ele tinha colocado os crimes de facção na lei antiterrorismo, né? E aí veio a grande surpresa, e até agora ninguém sabe a razão. Nós precisamos descobrir, é uma tarefa. Eu não sou jornalista investigativo, eu só investigo advérbios, né? Como dizia Roberto Eco. Não investigo essas coisas, mas quem investiga, por que diabos se tirou a Polícia Federal da investigação das facções na primeira versão do Derrite? Foi um texto anti-Polícia Federal, né? Foi um texto anti-Polícia Federal. E até agora ninguém sabe por quê, né? Quando isso veio a público, né, foi uma grita geral. Evidentemente, todas as associações profissionais ligadas à área fizeram. Aí ele veio com uma segunda proposta, né, dizendo, não, então vamos fazer o seguinte, não se mexe com a Polícia Federal e vou tirar a investigação dos crimes da esfera. Vou tirar a investigação dos crimes da lei antiterror. Muito bem. Só que também não resolvia o problema, né? Porque aí há a questão do financiamento da Polícia Federal. Ele estava tirando o financiamento da Polícia Federal. Aí ele apresenta uma terceira versão. Na terceira versão, aí ele cria um tal domínio social estruturado para se referir ao crime organizado, né? Ninguém entendeu nada. Aí ele vem com a quarta versão. E essa quarta versão, que veio a público, ela chega a ser engraçada, até dentro da tragédia, porque nós teremos a lei, nós temos a lei das organizações criminosas. Aí ele resolveu criar a lei das organizações criminosas extremamente violentas ou ultraviolentas. Isso não é técnica legislativa. Isso não é direito. Isso é improviso. Quem é que vai dizer, peraí, você é da organização ultraviolenta, o outro é da organização só violenta. Vamos criar a lei da violentinha, da ultra mega blaster violenta. Ele está criando um caos jurídico em vez de resolver o problema. E aí começou a desagradar todo mundo. Bom, o governo desde sempre, porque está fazendo porcaria, está fazendo coisa errada, né? Isso inequivocamente, né? E aí a direita também começou a reclamar, porque a direita também não está contente, porque quer mais sangue do que tem no projeto. Veja você, os governadores que estavam em Brasília, eles estão achando que ainda é pouco. Parece que eles estão querendo agora a redução da idade penal também, da maioridade penal. Então, note, ao mesmo tempo que leva penas de 20 a 40 anos, reduzir a maioridade penal. E, na verdade, os crimes... Porque quando se reduz a maioridade penal, fica parecendo, sabe que tem muito moleque na favela que acaba entrando no crime. Reduzindo a idade penal, o moleque deixará de entrar no crime? Na maioria das vezes, ele está no crime porque ele quer? O menor de idade? Não é o ambiente ali que conspira, inclusive, e às vezes entrar vira uma questão de sobrevivência? Então, em vez de mirar o topo da organização criminosa, da facção, esses governadores querem que se vá para a base, eles também. Assim como o Derrite.
o texto dele pune com 12 a 30 anos aqueles que colaboram com as facções. O que é colaborar com a facção quando você está numa favela? O que é colaborar com a facção no Alemão? O que é colaborar com a facção no Complexo da Penha? É um conjunto de sandices impressionante. Né? E aí vem o Cláudio Castro, ontem, porque teve a solenidade lá, né? Então ele discursou no Senado, e depois disse que, ora vejam, eles todos que tinham corrido para lá para apoiar o texto do Derrite, aí tem um texto dele que ele fala que não pode ter rapidez. Né? Nessa coisa, precisa ir com mais calma. Vamos colocar o texto do Cláudio Castro aí, que ele fala da rapidez. Vai lá. Não foi discutido nenhum tema específico do projeto. Então não adianta perguntar que a resposta vai ser não para todas as perguntas. Não foi discutido nada, não lemos texto, não discutimos, nós discutimos ideias e discutimos que a maneira que está sendo tocado, ainda que todos nós elogiamos o relator, ainda que todos nós elogiamos a ideia de se discutir isso, nós unanimemente discordamos da rapidez desse projeto. Há de se ter um projeto que atenda o que os estados precisam. Então não adianta fazer um projeto desse sem ouvir os estados para saber se aquilo que está sendo votado vai, na prática, ajudar o combate à criminalidade. A rapidez decorre... Quem decidiu ser rápido? Não foi a turma deles? Não foi ali Mota, Tarcísio, Mota e Tarcísio, que escolheram o Derrite, e o Derrite, 2 horas depois, já tinha a primeira proposta? Né? E aí o governador se sai com essa, né? Aproveitando para chamar atenção, chamei atenção ontem, chamo de novo, né? Um vídeo que é preparado pela produção do É da Coisa, ainda que elogiamos o texto, não, aí vai ser senador, provavelmente, né, o Diego? Vamos fazer o seguinte, no presente, ainda que elogiemos, né? Ainda que pede o subjuntivo. Aí não se pode... eu não investigo coisas, mas investigo a língua portuguesa, né? Então, ainda que elogiemos. Né? E se fosse no passado, é o passado composto, ainda que tenhamos elogiado. Eu faço isso com o propósito de elevar a qualidade do Senado, que anda caindo bastante também. Né? Já que ele provavelmente vai ser senador, né? Então não custa, né, a gente chamar atenção para isso. Agora, que fique claro, o governador não está querendo um texto mais ameno, mais organizado, porque sobre a Polícia Federal sair de investigação, como estava na primeira versão, ele não falou nada. Nem ele, nem os outros. Sobre ser organização terrorista, também não falou nada, até porque ele defende. Ele discursou ontem no Senado e chamou os grupos de narcoterroristas. Eles continuam querendo essa designação, o que é de uma irresponsabilidade estúpida. Né? Por questão eleitoreira. Quando parte da imprensa falou de guerra logo de cara, também de forma irresponsável, não se deu conta de que se estava criando ali uma equação eleitoral. Ou se deu conta e achou bom. Não sei. Não é? Porque veja o que está em curso. Não é? E aí vai. Ontem, o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara, que nunca perde a chance de falar uma estultice, mas eu insisto, eu nunca chamo isso de erro, eu chamo de natureza. É uma natureza. Vai ele e diz, não, nós não queremos esse texto do Derrite porque nós queremos que seja terrorismo. Coloca o Sóstenes aí, vai.
Nós do PL temos interesse no projeto antiterrorismo. O que nós queremos sim é colocar criminosos com armas de guerras na categorias de terroristas e não abriremos mão disso. Este projeto é do governo. O projeto antiterror é outro. O que nós vamos delimitar e pedir junto ao presidente da Câmara, como já foi solicitado anteriormente, inclusive o relator era o deputado Nicolas Ferreira, que abriu mão, é para que se vote o projeto de lei comparando esses criminosos a terroristas. É isso que nós não vamos abrir mão. Quero deixar claro. Por que a gente quer que compare a terrorismo? Porque crime de terrorismo existe cooperação de inteligência internacional, que é o que está faltando ao Brasil para enfrentar o crime organizado. Está faltando Trump, Reinaldo? Está falando porcaria. Está falando porcaria. Na verdade, falando porcaria revelando o que é. Quando ele fala em cooperação internacional, está falando em intervenção internacional no país. Porque cooperação internacional, a Polícia Federal, que tem adidos em vários países do mundo, a Polícia Federal é uma das mais articuladas do mundo. Não é? A nossa polícia. Então, não está faltando cooperação de nenhuma natureza. O Brasil está no topo da Interpol hoje. Está falando que não sabe. Mas, de novo, eles descobriram o único ativo eleitoral que eles poderiam ter. Eles não tinham mais nada. Tinham perdido tudo. Né? E aí vem certa análise política, algumas pesquisas que produzem fatos também, né? Não medem apenas fatos, mas também produzem fatos políticos, né? Alimentando esse clima. Agora, quem é o autor dessa grande confusão é o senhor Hugo Mota. É o senhor Hugo Mota. Que foi ele que teve a iniciativa de botar o Derrite de relator. E colocou por alguma razão. Qual a razão? Isso precisa ser respondido. Vamos criar a união entre o governo e a oposição, né? Porque é um projeto que interessa ao Brasil. Desde quando o Derrite pertence ao grupo que dialoga? Desde quando o Derrite pertence ao grupo das pessoas que buscam interlocução? Ele foi recebido, antes disso, pelo golpista Jair Bolsonaro. Ele não quer interlocução com nada. Ele não é capaz de sustentar nem a própria palavra na defesa do interesse político. Razão porque, num dia, anteontem, disse que a proposta do governo tinha coisas muito boas que ele estava usando, e depois ontem disse que a proposta do governo não tinha virtude nenhuma. E agora está a caça de fazer um texto que... Vamos ver o que vai sair daí. Né? Porque ele não entende nada, ele não estudou o assunto, ele não conversou com ninguém. Aliás, até o Cláudio Castro admite que não há conversa. Embora os governadores queiram coisa ainda pior do que está lá, ainda pior. É bom que fique claro. Caiado também deu entrevista dizendo que está tudo muito mole, né? Não está duro o suficiente. Né? Ou seja, não está à altura do espetáculo dos corpos produzidos. É preciso colocar a altura daquilo. Né? Então, estamos... É importante, eu tenho chamado atenção para isso, chamei atenção aqui ontem, escrevi também. Né? Precisa sair dessa camisa de força que vê tudo pelo prisma da polarização, porque isso obriga as pessoas a buscarem meio termo entre inexistente. Reinaldo. Se você está preso à camisa da polarização, você diz, bom, esse lado está errado, isso é um polo, esse lado também está errado, isso é um polo. Deve haver um meio termo. Só que, atenção, nós estamos entre o certo e o errado. O meio termo já não será o certo.
a proposta do governo original é boa, pode ser aprimorada, né? Mas ela representa o ponto de vista correto do ponto de vista da técnica legislativa, correta do ponto de vista dos fundamentos do direito, do direito penal brasileiro em vigência, das leis em vigência. É isso que quer dizer, tá certo. Não é um opinionismo meramente valorativo. E existe aquilo que está errado. É um erro, porque não é assim em lugar nenhum do mundo considerar que crime comum é terrorismo. Ainda que numa linguagem metafórica se diga um caso de terrorismo interno, tal. Mas se não tem um objetivo político, se não tem uma fundamentação ideológica, e não tem, terrorismo não é, por mais violento que seja. E aí você coloca a pena compatível com a violência utilizada. Tudo bem. Mas não chamar terrorismo. E, em vez de integrar as polícias, que era o que se buscava, ele partiu do princípio que era para desintegrar, tirando a Polícia Federal. E, a partir daí, nada mais se acertou, porque ele foi somando um erro a outro. Há erros que sobrevivem aí. Tirar o auxílio reclusão de uma pessoa condenada por crime de facção é jogar a família com mais propriedade ainda na mão do PCC ou do Comando Vermelho. Porque eles têm esse sistema de captura das famílias. Aliás, é um dos elementos que fazem com que essa organização, especialmente o PCC, seja tão estruturada. Então, já que o doutor quer falar em domínio social estruturado. Então, que sentido faz isso? Dificultar a progressão no nível que ele está dificultando para peixinho pequeno é lotar os presídios, inclusive os do Tarcísio, em São Paulo. Nada faz sentido. É um hospício ideológico. E aí, para a gente encerrar esse capítulo, o Cláudio Castro, ontem, discursando no Senado, que agora ele ficou valente. Né? Agora ele ficou valente. Ele, na prática, atacou uma operação muito bem sucedida. Nós vimos cadeias produtivas inteiras dominadas pelo crime organizado. E que bom que pelo menos uma dessas cadeias agora tem sido investigadas com a carbono oculto, que parece que é a solução do Brasil. Não parece, Derrite, ser mais uma das cadeias utilizadas por eles. Assim como é a internet, assim como é o gás, assim como é o transporte alternativo e diversas outras, que tem que ser, Tereza Cristina, igualmente combatido na sua terra o garimpo ilegal. Todos têm o braço dessas organizações narcoterroristas. Bom, primeiro chama narcoterroristas, não existe esse termo no direito penal brasileiro e já tratamos disso. Acho curioso que ele fale do garimpo da terra da Tereza Cristina, né? Quando o chefe político dele, com quem ele pode se encontrar, se reuniu com garimpeiros ilegais quando na presidência da República, né? Que fale da coisa do gás, da máfia, tá se referindo ao gás, é o que são as milícias, principalmente, que fazem isso. O narcotráfico também faz, né? Mas quem manda na polícia do Rio de Janeiro, que é o Flávio Bolsonaro, é o cara que condecorou miliciano, que empregou família de milicianos. Não adianta, eu não vou deixar de apontar a filiação que essa gente tem, com quem essa gente está ligada. Né? O chefe político dele é o que criou a liberação geral de armas no Brasil, de armas pesadas no Brasil. Ele pertence ao campo ideológico que defende a liberação de armas.
Os CACs, aos milhares de Bolsonaro, passaram a fazer tráfico de armas, muitos deles para o narcotráfico e para a milícia. Então, do que é que estamos falando? Né? Contra quem está falando? Está falando contra uma operação que deu certo? E aí, então, ele, um defensor da tese do terrorismo, que ficou tricotando com o governo Trump, com o setor lá do Departamento de Justiça, a revelia da lei, diga-se de passagem, agora virou o grande especialista em segurança pública, o Cláudio Castro, cujo grupo está no poder desde 2019. Hugo Motta preparou essa cena. Vamos ver que desdobramento vai ter. E, para encerrar, tem um vídeo da Luísa Vilela, do ICL, ontem, tentando fazer o trabalho de jornalista, né? Fazendo o trabalho de jornalista, tentando saber o que é que o Derrite ia fazer. Porque é normal ter um político andando no corredor do Congresso, tal, você vai lá fazer pergunta. Todo mundo faz isso. A gente tem o vídeo aí e ele ficou bravo. Ele falou, vocês estão me irritando. Ameaçou xingar. Né? Baixou meganha no cara. Baixou meganha no deputado. Esse Derrite fofo, que tenta falar mansinho, né? Ele se lembrou daquele tempo que ele dizia que policial que não tem pelo menos 3 mortes não é um bom policial. Né? Solta o vídeo aí, vale a pena. Olha como ele fica irritadinho. E jornalista vira inimigo. Vê jornalista, já acha que jornalista é bandido. Vai. Não tenho texto, tá? Vocês estão me irritando. Não quero ficar irritado. Não, deputado, nosso trabalho, deputado. Nosso trabalho também. Nosso trabalho, eu sei que é. Eu já falei que não quero falar com imprensa. Quer que eu brinque? Não, é só porque o nosso trabalho a gente pode quer... respeitar um pouquinho? Claro, deputado, Obrigado. Querem que eu xingue vocês? Ele disse por último. Querem que eu xingue vocês? Querem que eu xingue? Estão me irritando. Estão me irritando. Querem que eu xingue vocês? Porque não pensa que eu sou bonzinho, não, hein? Aquele fofo que aparece lá, falando... Não, eu sou o Derrite, pô. Derrite e derrota. Agora, eles sabem que isso rende, né? Tem rendido. Vamos ver quantos cadáveres mais haverá no Brasil para que eles tentem de novo o desgoverno. Né? É isso.